A paz do Senhor, meus queridos. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês, assim como eu, confinados aí em suas residências e obedecendo às determinações das autoridades constituídas. E a Bíblia fala, lá em Romanos 13, que nós devemos obedecer às autoridades constituídas, porque nenhuma autoridade ela é posta, ela passa a atuar como governante, como soberano de um país, se não for pela vontade de Deus. Então, fique aí atento à palavra que o Senhor nos tem revelado nesta noite, que eu quero compartilhar com vocês. A paz do Senhor, igreja. Uma boa noite para todas. Nós estamos em pleno dia 26 de março de 2020, uma quinta-feira, dia de campanha, geralmente no aprisco. E nós, nesse momento de segregação, de confinamento, em que nós estamos praticamente presos em casa devido a essa praga do coronavírus, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Uma palavra que o Senhor insistiu nessa madrugada de terça para quarta-feira, falava sempre de João 10. João 10. Então, eu quero compartilhar João 10 com os irmãos. O Evangelho de João, capítulo 10. É Jesus falando como o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Diz assim o Evangelho de João. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O pastor, ele entra pela porta da igreja, mas aquele que vem para matar, roubar e destruir, ele pula o muro, ele entra pelas frestas, ele está sempre disposto a destruir a obra do Senhor em nossas vidas. Jesus continua dizendo a este, ao pastor, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Olha que característica. O pastor, ele, como cuida das ovelhas, é ele que as alimenta, é ele que as leva para o pastoreio, é ele que tira seus carrapichos, é ele que está sempre cuidando do animal. A ovelha acaba por conhecer a voz do seu pastor. É isso que ele quis dizer. E quando o pastor tira a ovelha para fora, as suas ovelhas vão adiante deles, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Os pastores, ali no campo, eles dão nome às ovelhas e as chamam pelo nome. Vem malhada, vem morena, vem branquinha, e assim por diante. Elas conhecem a voz do pastor e obedecem à voz do pastor. E quando o pastor cuida muito bem das ovelhas, as ovelhas vêm ao encontro também das necessidades do pastor. É a ovelha que oferece a lã
para ser tosquiada, é a ovelha que oferece uma carne saborosa para a alimentação da família do pastor. E hoje nós temos sentido o zelo e o cuidado que alguns membros da nossa igreja têm tido para comigo e a pastora, e devido à idade, estamos proibidos até de estar circulando aí pela cidade, se não tivermos um motivo muito forte para estar ali. Mas aqui, ele fala que quando ela tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Está prestando atenção, ovelha querida? Você não deve ouvir a voz de estranhos. Hoje são tantos mercenários, tantos que usam a palavra de Deus para conseguir objetos, fins ilícitos, mas o crente fiel, ele deve estar atento à voz do pastor, que é Jesus, e o chama para estar na igreja, para ouvir a palavra, para orar, para interceder pelos necessitados, interceder pelos que lhes são queridos, por aqueles que ainda não conhecem o verdadeiro Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Lá no versículo 16, Jesus fala assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Lá no começo os irmãos viram que ele fala que não entra pela porta do curral das ovelhas. Aprisco, então, significa curral das ovelhas. Muita gente boa vê escrita aí na porta da nossa igreja aprisco, mas não sabem o que quer dizer essa expressão, essa palavra. Então é o momento dos irmãos também estarem sempre falando, perguntando: você sabe o que é aprisco? E a pessoa vai: não sei. Quantos amigos, colegas, advogados, letrados que a gente faz esse tipo de pergunta, eles não sabem responder. Aprisco, mas o que é aprisco? A gente fala: é o lugar onde as ovelhas se reúnem, é o lugar onde as ovelhas são guardadas, onde as ovelhas passam a noite para fugir dos animais, dos lobos que pretendem devorá-las, fugir das intempéries, da ventania, tempestade de areia, que era comum naquela época. Então eles ficavam abrigados ali no aprisco. Então Jesus, aqui no versículo 16, ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Jesus Cristo, o Senhor das nossas vidas. Então, você que tem um familiar aí dentro de casa, que possa estar ouvindo essa mensagem junto com você, mas ainda ele não conhece a Jesus. Então esse seu parente que convive aí na sua casa, que come o mesmo pão, se alimenta da mesma comida que é preparada, ele precisa conhecer a Jesus. Ele precisa fazer a oração do pecador que está lá em Romanos, no capítulo 10. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E Jesus Cristo, o bom pastor, é o único que pode levá-lo à vida eterna. Não há nenhum outro santo, santa, medianeira ou medianeiro que possa levá-lo à salvação.
só Jesus tem a resposta para o seu ente querido. E você, filho, filha, que está aí junto com seus pais que são idosos, ou os avós, preste atenção na leitura do presente diário de hoje. Se você tem um celular, hoje quase todo mundo tem, clica ali no Google, na parte falada, ouvindo, e você diga, eu quero o presente diário de hoje. E você vai ler o presente diário de hoje. E a leitura do presente diário de hoje está inspirada lá no livro do Êxodo, no capítulo que fala dos mandamentos do Senhor. Está no capítulo 20, no versículo 12, que trata da honra aos pais. Os filhos devem honrar aos pais, principalmente agora que os pais com mais de 60 anos não podem sair de casa, depende completamente do auxílio dos filhos, das filhas, dos netos. Então, ele fala nesse capítulo 20, versículo 12, honra os teus pais para que se prolonguem os seus dias na terra. Então, é o único mandamento que tem promessa, que diz que aquele que honra os pais viverá muito mais tempo do que aqueles que desonram seus pais. Por isso há muitos que acabam morrendo precocemente, ainda jovem, porque não honraram seus pais como deveriam. Então, meus queridos, nessa noite em que a palavra do Senhor chega ao seu coração, atente para isso. Mude sua forma de encarar a vida. Deixe que Jesus cuide da sua vida, entregue a sua vida ao Senhor. No momento em que você fizer a confissão do pecador, eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele passou pelo sacrifício da cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, está à destra do Pai, e verá em poder e grande glória para levar a sua igreja. E eu quero fazer parte desta igreja do Senhor. Não é um compromisso com o aprisco, não é um compromisso comigo, pastor. É um compromisso com Jesus, em que você vai ter uma nova vida, a vida eterna, garantida pelo Senhor Jesus, e você vai ter seu nome escrito no livro da vida. Você vai descer as águas do batismo para confirmar aquilo que Jesus Cristo disse lá em Marcos 16:16. O que crer e for batizado será salvo. Você será uma bênção para a sua família. Você será uma bênção para a igreja em que você vai se filiar. Você vai ser um novo homem, uma nova mulher, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Que coisa maravilhosa é a gente experimentar isso. A minha vida foi difícil. Eu só conheci a Jesus com 31 anos de idade. 12 anos frequentando a igreja com a minha noiva. Eu não conhecia Jesus. Só fui conhecê-lo devido a uma experiência que eu passei com uma pessoa endemoniada. Aí eu tive que... Assim, a gente percebe que o Senhor está no controle de tudo e que Ele é que direciona o pecador para a salvação. Eu ouvia numa madrugada dessa o Jimmy Swaggart contar uma experiência que uma senhora relatou para ele.
O marido não queria que a mulher fosse à igreja. Toda vez que ela se aprontava para ir para a igreja, aquele homem criava uma dificuldade, a ponto de um dia rasgar toda a roupa dela e falar: hoje você não vai para a igreja. Ela foi, vestiu outras roupas, se arrumou e o marido encostou um revólver na cabeça dela e disse: se você for para a igreja, eu vou te matar. Ela falou: olha, se você apertar o gatilho, eu vou estar na glória com o Pai. Se você não apertar, eu vou para a igreja. E aquele marido só teve que se converter